Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, que é o professor Alan Delavine de Matemática. Eu espero que vocês estejam todos bem, tá certo? E dando continuidade aí aos nossos estudos, nós estamos falando dos números naturais, né? Na aula passada que nós tivemos aí, a gente viu várias representações onde os números naturais eles estão presentes, os números das nossas casas, as ruas, né? Algumas delas são números que elas formam os códigos aí, né? Que conhecemos, os CEPs, número de telefones, vimos algumas representações aí, supermercado, temos os preços, né? Os códigos de barras, N coisas que nós podemos identificar aí os números naturais. E aí vamos começar a trabalhar aí as operações com esses números naturais. Hoje a gente vai ver um pouco sobre adição e subtração, tá certo? Vocês podem estar acompanhando aí a nossa aula com o seu material didático. Posteriormente, vou deixar aí uma atividade para vocês estarem fazendo e depois a gente faz a correção juntos, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Primeiramente, nós vamos estar aí entendendo um pouco dessa estrutura da adição. Temos aí o símbolo que representa a adição, como vocês bem já conhecem, essa cruzinha aí, que é adição. Então, a adição é efetuar um acréscimo ou uma junção de parcelas. E aí a gente passa a conhecer os termos, tá certo? Então, temos aí, ó, 84 mais 17. Então, esse 84 mais 17 nós chamamos de parcelas da nossa adição. E temos como resultado uma soma ou total. Então, utilizamos esses termos, parcelas e soma ou total, tá bom? Então, vamos lá. Conhecendo a parte estrutural dessa adição, nós podemos aí estar calculando por reagrupamento. Olha aí, adição por reagrupamento. O que significa isso, professor? Nós vamos estar colocando os valores, as parcelas, nos seus devidos lugares. Por exemplo, temos aí 536 sendo somado a 398. Logo, se vocês perceberem, nós vimos aí na nossa aula sobre o sistema de numeração que todo número ele possui classe, suas ordens. Então temos aí, ó, 536, temos 6 unidades, 3 dezenas e 5 centenas. Logo eu vou estar colocando aí, ó, como vocês falam, né? Armando a continha, né? Colocamos aí, ó, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. Fazendo isso, eu posso estar realizando aí minha adição corretamente, tá certo? E chamamos isso de reagrupamento, onde vamos estar colocando unidade, dezena e centena. Se for o caso desse número tiver unidades de milhares, centenas de milhares ou dezenas de milhares, vamos estar colocando um abaixo do outro, tá certo? Então assim nós podemos estar fazendo a nossa adição corretamente. Ok? Então, temos aí as propriedades da adição, pessoal. Temos 3 propriedades aí, vamos estar falando hoje. Algumas delas também vamos estar vendo aí na multiplicação como a propriedade comutativa. Então, repara só o exemplo, antes da gente conhecer o conceito. Propriedade comutativa. Temos aí 2 mais 3 igual a 5. E reescrevemos essa adição como 3 mais 2 igual a 5. Então, na propriedade comutativa, a ordem aí das parcelas não vai alterar o nosso total. Então, ó, temos 2 mais 3, que é igual a 5, e aí nós invertemos a ordem dessas parcelas. 3 mais 2, que também vai ter o mesmo resultado, 5. Tá certo? Então, essa é a propriedade comutativa. A ordem das parcelas aí não vai alterar o nosso resultado. Ok, pessoal? Então, temos outra propriedade, que é a propriedade associativa. Essa propriedade, ela lembra muito a comutativa, só que aí nós temos, ó, mais de 2 parcelas sendo somadas. Então, 1 mais 2 mais 3. Olha aí, 1 mais 2 logo vai dar 3, e 3 mais 3, 6. Então, vamos reescrever essa soma aí. 1 mais, isolamos as 2 parcelas, ó, 2 mais 3, logo dentro de um parêntese. Então, se a gente somar 2 mais 3, que é a ordem aí que a gente conhece, primeiro a gente soma o que está dentro
do parênteses. Então, 2 mais 3 vai dar 5, 5 mais 1 vai dar 6. Então, reparem que a ordem aí que eu associei essas parcelas não tiveram diferença no nosso resultado. Então, essa propriedade aí chama-se propriedade associativa. E lembra muito a propriedade comutativa, se vocês repararem, tá certo? Lembrando que na associativa nós vamos ter mais de 2 parcelinhas aí. Ok, pessoal? Seguindo, nós vamos ver aí a propriedade do elemento neutro. Olha aí, ó. Temos como exemplo, ó, 2 mais 0 mais 1. 2 mais 0 vai dar 2, mais 1, 3. E aí vamos reescrever ela, retirando esse zero, para ver se faz alguma diferença. Olha aí, 2 mais 1, 3. Então, nós percebemos aí que este elemento neutro na adição é o zero. Sendo somado a qualquer parcela, o resultado vai ser ela mesma, tá certo? Então, temos como propriedade da adição a propriedade comutativa, temos aí a propriedade associativa e temos o elemento neutro, que nesse caso é o zero. Ok, gente? Então, vamos lá. Vamos aplicar isso aí a uma situação problema. Então, Pedro tinha 12 unidades de bola de gude e ganhou mais 16 unidades. Quantas bolas de gude Pedro ficou? Então, se a gente for reagrupar, tá certo? As nossas parcelas, vamos estar armando a continha, como vocês já sabem, e somando primeiro as unidades. E aí a gente pode até estar fazendo cálculo mental. Reparem que eu tenho 12 unidades mais 16. 12 mais 16. Se eu somar só as unidades, eu tenho 6 e 2, que vai dar 8. Reparem no resultado. E somando agora as dezenas, nós temos uma dezena mais outra dezena. Vamos ter 20. Então, logo o resultado eu tenho como 28. E aí vocês podem fazer, tá certo? Pausem aí o vídeo, façam esse seu cálculo aí no seu caderninho, que você vai ver que vai obter o mesmo resultado. Daquele jeitinho que eu falei para vocês, reagrupando. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, ok? Seguindo, temos outro exemplo aí, ó. Ana Beatriz e Pedro Paulo são candidatos à prefeitura de uma cidade no interior de São Paulo. Após a eleição, eles puderam ter acesso ao quantitativo de votos, a quantidade de votos que eles tiveram em cada região, né? Sendo assim, Ana Beatriz teve 5.500 votos. E Pedro Paulo teve 4.500. Quantos eleitores foram às urnas depositar o seu voto? Então, naquele dia, quantos eleitores saíram de casa e foram lá votar, independente de ter votado em Ana Beatriz ou em Pedro Paulo? Então, temos aí, ó, o total de votos de Ana Beatriz, que foi 5.500, mais o total de votos de Pedro Paulo, que foi 4.500. Então, quantos eleitores foram às urnas depositar o seu voto? Se a gente fazer a sominha aí, daquele jeitinho de reagrupamento, a gente pode até fazer um cálculo mental aí. Reparem que eu tenho 5.500 mais 4.500. Se eu somar 5.000 mais 4.000, logo vai dar 9.000, isso mesmo. E 500 mais 500 eu tenho 1.000. Então, 9 mais 1.000, eu vou ter no total 10.000. Então, 10.000 pessoas foram às urnas votar neste dia. Então, daquele jeito que eu falei para vocês, podem pausar aí, fazer essa continha que vocês vão obter esse resultado de 10.000. Tá certo, gente? Então, tem aí um desafio, vou deixar um desafio para vocês aí. A gente já conheceu aí os termos, né, da adição, conhecemos aí as propriedades, fizemos aí 2 exemplos, né, aplicamos esse conhecimento a uma situação, problema. Aí eu vou deixar esse desafio aí para vocês, que na próxima aula eu vou cobrar, tá certo? Vocês podem até estar me lembrando. Vocês resolvem isso aí e deixam no caderninho de vocês para a gente estar fazendo aí na próxima aula, ok? Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre subtração. Entendermos aí, primeiramente, os termos. Como é que a gente chama cada parcela aí dessa subtração? Então, a gente viu aí que o símbolo que representa é o tracinho. Um tracejado que indica uma subtração.
E a subtração ela é a operação inversa da adição. E tem como objetivo obter um resultado, um valor diminuindo parcelas. Então percebam que quando a gente está subtraindo, a gente está retirando algo, retirando aí uma parte daquela parcela. Então, ó, sinais de menos, temos aí o sinal de igualdade. O primeiro valor aí, onde a gente vai estar retirando essa parte desse valor, chamamos de minuendo. Minuendo. E o outro valor que nós vamos estar retirando, né, é o subtraindo. Então temos aí 7 menos 2, logo 7 vai ser o nosso minuendo e 2 o nosso subtraindo. E o resultado dessa subtração, né, temos aí como resto ou diferença. Então percebam nesse termo aí que nós chamamos de resto diferença, muitas questões, muitas situações, problemas, eles indicam qual é a diferença, por exemplo, qual é a diferença da idade de Pedro e Ana, qual é o resto. Então a gente precisa entender esses termos para que na hora que a gente esteja lá fazendo algum exercício, alguma atividade relacionado à adição, subtração, a gente vai estar identificando resto, diferença, tá? Total, soma. Então a gente precisa conhecer esse termo, é muito importante. Gente, temos aí a subtração como uma operação inversa da adição e a adição uma operação inversa da subtração. A gente vai ver também que na multiplicação e na divisão também funciona do mesmo jeito, como a multiplicação é a operação inversa da divisão e a divisão é a operação inversa da multiplicação. Temos aí, ó, 10 mais 12, as parcelas aí sendo somadas, que tem um total 10 mais 2, que tem um total de 12. E temos aí do outro lado 12 menos 2, minuendo 12, subtraindo 2, igual a 10, que é a nossa diferença. Então reparem que uma das parcelas passou a ser a nossa diferença. O nosso total passou a ser o nosso minuendo e a nossa outra parcela passou a ser o subtraindo. Então eu tenho como uma operação inversa aí, ok? Se liga aí, pessoal, muito importante aí esse detalhe na subtração. Muita gente às vezes confunde, tá? Na subtração, a trocar a ordem em que os valores são subtraídos tem resultados diferentes. Então, a propriedade comutativa, lembrando aí, a propriedade da adição que a gente viu, ela não se aplica à subtração. A partir do momento que nós alteramos a ordem aí, nessa subtração, vai ser alterado também o nosso resultado. Segue aí o exemplo. 5 menos 2, eu tenho como resultado 2. Então, a diferença é 2 positivo. Vamos reescrever isso aqui, ó. 5 menos 2, agora vamos inverter a ordem. Quem era o subtraindo vai ser o nosso minuendo. 3 menos 5, logo eu tenho como resultado menos 2. Eu tinha 3 positivo, menos 5. Então, eu vou ter como resultado um valor negativo. Ah, professor, como é que eu identifico isso aí? Gente, tem uma regrazinha que a gente segue, tá certo? Que é subtrai e conserva o sinal do maior. Neste caso aí, nesse primeiro exemplo, 5 menos 3, o sinal do maior é do 5. Lembrando, quando o número ele não vem com o sinal anterior a ele, significa que ele é positivo. Então, eu tenho 5 positivo e 3 negativo. Logo, o resultado é o sinal do maior. Então, esse resultado vai ser positivo. Nesse outro exemplo, eu tenho 3 positivo menos 5. Então, 5 é negativo. Então, o resultado vai ser negativo, pois o sinal do maior, e nesse caso, é do negativo, do 5. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai estar deixando atividade para vocês realizarem, tá bom? E aí, em seguida, a gente faz a correção na nossa próxima aula. Como eu falei, eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham gostado da aula, revisem a aula, não se prendam só a esse material, leiam o material didático de vocês, realizem as atividades e anotem as dúvidas para a próxima aula, tá bom?
Espero que vocês estejam bem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.